Oi, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Cumprimento a todos os irmãos em Cristo. Peço desde já àqueles que não são inscritos, se inscreva, deixe seu like, comentem e compartilhe nas suas redes sociais. Glória a Deus, vamos fechar os olhos e consagrar ao Senhor essa ministração. Pai, em nome de Jesus, toma o teu lugar de honra, Pai, onde estou. Toma o teu lugar de honra, Pai, no ambiente que esse irmão, que essa irmã estará ouvindo, Pai. Ó Deus, porque a palavra do Senhor é verdadeira, Pai. A tua palavra é que nos mantém de pé até hoje, ó Pai. Sim, que a tua palavra alcance cada coração, porque ela é nossa vida, ela é nossa esperança, Pai. Ó Deus, o que temos, o que faremos, para onde iremos, ó Pai? Somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Ó Senhor, dá um coração sincero. Ó Deus, em nome de Jesus, a cada um aqui, Pai, aperfeiçoa-me também no teu querer, no teu efetuar. Arabaxerecantelaná. Em nome de Jesus, Pai, eu profetizo a vida eterna sobre cada vida aqui. Em nome de Jesus, receba vida da parte do Senhor. Então, queridos, eu vou colocar como tema, deixa eu ver aqui, eu vou colocar como tema dessa ministração: Deus não mentiu sobre o encontro de almas. Amém? Deus não mentiu sobre o encontro de almas. O encontro de almas, queridos, é uma tipificação do encontro entre Cristo e a noiva. Onde está escrito isso? Amados, num piscar de olhos, se eu não me engano, em Tessalonicenses, nós o que? Veremos ao Senhor. Arrebatamento. Se eu não me engano, tem só uma passagem que fala sobre arrebatamento. E outra coisa também, cantares. Né? Cantares é o segredo para a vida sentimental. Amém? Que foi o encontro de alma que teve entre a Sulamita e o rei Salomão. Amém? E o Senhor te chama hoje para se atentar. Queridos, o Senhor, ele não mente. Nós mentimos muitas vezes. Amém? Mas não vivemos na mentira. Porque herdamos a natureza corruptível. Mas quando recebemos o Espírito de Deus, nós o quê? Não permanecemos pecando. Todos são pecadores. Todos nasceram destituídos da glória de Deus. Amém? Só que uma coisa que devemos entender é que Deus, ele não mente. Ele não mente quando te dá uma promessa, independente do tempo que vai cumprir a promessa. Ele não faz você desistir da promessa. Eu recebi uma promessa, amados, porque aconteceu em 2015, na terra, mas Deus já tinha falado. Em 2015, Deus falou que já estava me preparando. Já tem 7 anos que Deus está me preparando. A promessa, ela existe no reino do Espírito. Onde está escrito isso? 1 Coríntios, vamos abrir a palavra, capítulo 2. Ó, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Amém? Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim, também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, o que devemos entender? Que quando Deus, ele dá uma promessa aqui na terra, é algo que foi revelado
no espírito, porque a vida é espiritual. Só que você não vai saber como vai acontecer no mundo físico. Só que Deus te mostra. Por exemplo, Deus já fui no monte com alguns irmãos. Isso foi em 2015. E foi na mesma época que fui revelada da minha vida sentimental e que Deus, ele se preocupa. Deus mete a mão sim na nossa vida sentimental, quando entregamos para Ele, quando deixamos Ele nos lapidar. Então, queridos, ali foi revelado que o irmão se casaria. Um profeta revelou lá, porque existem profetas de Deus, e ele realmente casou com a outra moça. Só que na época, eu ainda estava no início de conhecer ele, eu estava pedindo a Deus uma resposta, e foi revelado no monte. Porque são as coisas do Espírito de Deus, não são coisas de homem. Temos que entender isso, que Deus, ele trabalha com aquilo que você não pode perceber, aquilo que você não entende agora, mas você entenderá depois. Você tem tido sonhos, você tem tido visões, você não está entendendo agora, mas entenderá depois. Deus não mentiu sobre a sua vida sentimental. Deus não mente sobre o encontro de almas. O homem é mentiroso, Satanás é mentiroso e fala que é espiritismo, mas Deus, ele é verdadeiro. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Deus sempre é verdadeiro. Deus sempre é fiel, independente de sermos infiéis. Deus não mente, ele não muda. Olha a palavra que Deus me deu há uns 2 meses atrás. Isaías 14, 26. Este é o conselho que foi determinado sobre toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está. Quem, pois, fará voltar atrás? Queridos, desde 2015, Deus não deixou nenhum rapaz que eu pedi em oração permanecer. Porque quando Deus, ele fala que vai fazer, primeiro, quando Deus fala, ele faz. A gente fala, mas nem sempre fazemos. Só que Deus, ele fala, ele faz. E ele cumpre. Então, queridos, Deus faz, ele determina. Quando Deus coloca uma promessa na sua vida, ele vai fazer com que você viva que você viva a promessa. Só que existe um processo. Muitos vão sair do seu caminho, muitos vão ser tirados, porque você vai se decepcionar com homens. Só que Deus coloca uma certeza, ele não deixa você desistir. Ele tira até pessoas para que você não desista. Moisés, ele não queria conduzir o povo no deserto. Só que a ira de Deus se acendeu quando ele teve o encontro com Deus. Não sei se quando ele se manifestou em chama de fogo, o lugar que ele estava pisando ali era santo. Então, queridos, Deus começou a encher a boca de Moisés. Moisés falava, eu não sei falar. Aí ele levantou Arão. Só que mais tarde, quem teve que cumprir o propósito de Deus, a libertação do povo, era Moisés. Deus trabalha com pessoas específicas. Deus faz planos específicos. Ele trabalha específico na vida sentimental. Ele une propósitos. Amém? Ah, Márcia, mas eu nunca ouvi falar disso na igreja. Eu nunca vi pregar de cantares. Mas por que não ouvimos? Porque é guerra. Quem quer guerra? Hoje em dia, muitos pastores não querem guerra. Porque isso, queridos, tem a ver com lutar com potestades no mundo espiritual. Então,
À medida que você vai se envolvendo no propósito de Deus, vai se levantando literalmente mesmo o inferno, queridos. Então, vida sentimental é guerra, é uma área espinhosa, é uma área delicada, que as pessoas não aceitam a verdade. Eu digo isso pelos vídeos que eu tenho postado aqui, porque eu parei, que é um direito, queridos, meu, parar de seguir a Sarah Shiva, porque Deus me libertou do engano ali. Eu sei que o Espírito de Deus, ele convence cada um, mas o que o Senhor me falou daquele canal, Ezequiel 29, ali a ira de Deus opera, amém? No mundo do Espírito, que a maioria não procura compreender as coisas de Deus, amém? Então, aquilo que olhos não viram e ouvidos não ouviram. Eu gosto também muito de um testemunho que eu sai lágrimas dos meus olhos. Amém? E eu creio que tem a ver com o meu testemunho, da Rosângela Neri. Deus colocou um amor, eu creio de alma, porque em 24 horas o marido dela a amou. E são 27 anos de casado. Um amor que o mundo não conheceu. É isso que Deus prometeu para ela. Então, quando ela fala no testemunho a respeito de que Deus mostrou o marido dela, amém? O marido não queria ela. Ele não queria, porque aquilo que olhos não viram. Porque o que foi te ensinado, que a pessoa tem que sentir atração, que a pessoa ela vai ter que ser de Deus. Não. Não, queridos, nem sempre. Olha o testemunho também do Flávio Amaral, que é um ex-homossexual. Deus deu uma esposa para ele. Amém? E ele nunca foi assim, ele foi da igreja depois. Apesar que eles se uniram, ele já estava em missão. Mas foi o que você imaginou? Não, Deus trabalha com de repente. Deus trabalha com coisas extraordinárias. Deus pode te mostrar o seu cônjuge, mas nem sempre ele vai estar pronto. Pode ser que nesse exato momento ele esteja, Deus me livre, né? Mas acontece, ele esteja na prostituição, ele esteja nas drogas, ele esteja com um filho, ele esteja divorciado. Mas Deus mandou o quê? Orar. Queridos, quando o Senhor colocou no meu coração em 2015, me deu a promessa, mesmo não se posicionando, eu sempre orei. Desde 2016, desde 2014. E Deus respondeu rápido. Deus responde o sincero desde o primeiro dia que você ora. Então foi revelado no mundo físico o que eu orava já em 2014, que eu orava em 2012, em 2013 Deus me deu o livro. Então, amados, não foi ontem que eu comecei a orar. Não foi ontem que Deus falou. Existe entre o processo e a promessa o tempo. Deus não mente. Ele não mente. Você crendo ou não, Deus criou um encontro de almas. E, amados, Deus me falou na época que eu preparei. Saiu, não foi nem de boca de profeta que saiu isso, mas testificou com as minhas orações que eu preparei. E testifica com Gênesis capítulo 2, verso 18. Amém? Eu quero ler uma palavra para vocês, que está lá em Malaquias 3, 6. Porque eu, o Senhor, eu não mudo. Por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, queridos, Deus não muda os sonhos que Ele te entrega e que testifica, porque Ele confirma. Ele não vai te dar um sonho se não confirmar por meio de, pode ser profeta, por meio da palavra, por meio de um vídeo, por meio de uma música, por meio de um filme, um outdoor, não sei. A sua alma entende. O encontro de alma, perdão, queridos, o encontro de almas, a sua alma entende quem é aquela pessoa. Lá no fundo. Só que existe ataques no mundo espiritual que não deixa você receber a promessa. Só que quando você posiciona em fé, Deus ele traz o reencontro. Amém? O Senhor, ele fala, eu não mudo.
Deus não muda. Um homem muda. Então isso é profundo. Deus não é homem. Eu já falei isso no sábado. Deus não é homem para que minta. Porque os homens mentem. Os homens fazem fraude. Os homens se arrependem. Só que Deus fala, Deus, a palavra, Deus não é homem. Deus não é carne. Ele é espírito. Quando Deus fala que vai fazer, ele vai fazer. E você precisa crer, porque se você crer, será salvo. Mas se você não crer, queridos, Deus continua sendo Deus. Os encontros de alma continuam acontecendo, independente de falar que é espiritismo. A palavra que é a verdade. Pode tirar todos os livros do mundo. A palavra continua sendo a verdade. Tem um livro de Platão que fala sobre o grande banquete, se eu não me engano. Foi tirado da Bíblia. Cantares, capítulo 2, verso 4. Levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim era o amor. Então, queridos, Deus trabalha com pessoas específicas. Ele dá missão específica. Ele coloca as pessoas específicas na sua vida para orar, para ser resgatada, porque Deus deixa as 99 no aprisco. As 99 que estão muitas vezes no templo, para ir buscar a perdida, igual a dracma perdida, igual o filho pródigo. Ele deixa as 99 para ir atrás de uma. Foi somente Moisés que conduziu o povo. Tinha Arão, só que Moisés é que foi chamado para conduzir milhões de pessoas no deserto. Amém? Deus levanta pessoas específicas. Eu não sei, amados, eu penso, porque Deus me levantou, porque Deus me escolheu. Eu pedi? Não, queridos, a gente tem sede de conhecer a Deus. E Deus quer que conheçamos. Aí ele levanta, porque ele tem propósitos específicos para que o nome dele seja glorificado na terra. O nome dele seja glorificado na terra. Tito, vamos lá. Tito, capítulo 1, verso 2. Em esperança da vida eterna, o qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, amados, o encontro de almas, ele faz parte da promessa de vida eterna, quando recebemos o Espírito de Deus. E outra coisa que fala o verso 2, Deus, ele não pode mentir, porque a natureza de Deus é a verdade. Deus nunca mente. Deus não brinca de entregar profecia para as pessoas. Deus não brinca de dar promessas para as pessoas. Deus não brinca de dar sonhos. Quando Deus me mostrou, queridos, e eu não estou falando do meu processo, não conte o seu processo. Quando Deus me mostrou o meu marido, ele me deu 7 ou 8, não sei. Mandou pessoas para testificar. Ele me deu mais de 5 sonhos. E uns 2 sonhos eram iguais, quase iguais. E Deus já falou, Isaías 14, eu determinei e vou fazer. Queridos, eu não tive um sonho. Quando Deus tirou pessoas da minha vida, ele me mostrou. E olha que eu já tinha recebido a promessa, só que Deus não faz a gente desistir da promessa. Ele me deu 3 sonhos com uma pessoa, me mostrou como eu estaria lá em espírito, não, na vida real mesmo, o sonho foi em espírito, mas Deus me mostrou
que sempre no caminho a gente desencontrava. E como eu tenho a certeza, como que Deus vai dar os sonhos? Ou vocês se encontram, ou vocês se casam, ou vocês vão ter filhos. Deus vai dar sonhos assim, no reino do Espírito. Por isso precisamos mergulhar mais profundo. Deus dá sonhos mergulhando mais profundo. Deus já me deu sonho andando sobre águas. Deus já me deu sonhos mergulhando, voando. Deus te mostra o seu estado no mundo espiritual. Amém? Os demônios têm que se prostrar. Arabá, xerecantelaná. E eles se prostram quando você é reconhecido no mundo espiritual. Então aqui fala, Deus não mente. Deus não mente. Ele trabalha sim na vida sentimental. Ele prepara sim uma esposa. Não foi só em Gênesis 2. Só que as pessoas têm se corrompido com a mentira, com o engano de Satanás. Estão ouvindo a serpente, recebe ataque na mente e fica sendo atacado até Jesus voltar. Só que Deus fala, prometeu antes dos tempos dos séculos. Queridos, quando recebemos a vida eterna, a salvação por meio de Cristo, nós somos participantes da vida, das bênçãos da vida sentimental. Eu falo tantas palavras aqui. Isaías 52 fala que Deus você não é comprada mais por preço, né? Deus vai tirar deuses, Baal, Mamon, dinheiro, status, e vai colocar o quê? A providência. Antes dos séculos, Deus já projetou, Deus já planejou, Deus já tem sonhos prontos para vivermos. Só que você vai viver à medida que você se posiciona. Como se posicionar, Márcia? Você tem que fazer atos proféticos. Você tem que crer que você já é mulher, por exemplo, casada. Amém? Por exemplo, pessoas que fazem trabalho para o mal. Eles creem realmente que são maus e eles ficam maus. Pessoas que vão seguir uma profissão. Elas creem já que estão lá. Eu digo isso que quando eu estava fazendo faculdade, a gente já, assim, no caso, né, licenciatura, a gente já fazia fóruns imaginando como seria ali na sala. E aconteceu. Ato profético. Até nas faculdades tem isso. O estágio. Então, se você não crer, se você não profetizar, porque o mundo espiritual ouve. Se você falar, eu não sou casado, eu não vou conseguir, você realmente está profetizando. Mas você fala que eu sou casado ou casada, você está profetizando o vento sul. Jesus fala que quando vai fazer calor, vento sul realmente faz e chove. Estamos nessa estação. Dia 19 já vai entrar o verão. Estamos o quê? Saindo da primavera para o verão. Tanto primavera, que os pássaros cantam, né? Os insetos, que é a época de reprodução, os grilos, as cigarras, é uma época frutífera para recebermos essas bênçãos no mundo espiritual. Amém? Jesus fala, ele compara que a vinda dele, né, é como a figueira. Olhai para a figueira e os seus ramos, né? Da mesma forma, ele continua o mesmo. Esse verão, queridos, tem bênçãos derramadas. Só que o inimigo de nossas almas, ele prepara banquetes e mesas malignas para que o Filho de Deus não receba. Mas como eu vou ficar, como você vai ser isento disso? Você se enchendo do Espírito de Deus, Isaías 11:2, e recebendo o Espírito de Deus. Quem tem o Espírito de Deus não vai participar da mesa maligna. E se apegue à palavra. Igual mulheres, consagre sem parar a cabeça dos seus maridos. Amém? Contra toda potestade, todo o principado da maldade nas regiões celestiais. Então, queridos, Deus ele fala, olha que lindo, Deus não pode mentir. Ele vai testificar.
em sonhos, em visões, na palavra. Ele não vai deixar você, amados, desolado, assolado. Você vai continuar tendo esperança. Amém? Você vai continuar crendo, porque Deus não vai permitir que você case com a pessoa errada, porque Salmo 139, você tem que profetizar: Senhor, a tua mão está sobre mim. A mão do Senhor está sobre nós. E você tem que profetizar: a tua mão, Senhor, está sobre o meu marido, mulher e homem. A tua mão, Senhor, está sobre minha esposa. Porque, queridos, o encontro de almas não é o que você entende por aquilo que foi ensinado na igreja, pelo que você vê. A culpa não é os pastores não buscam, não, eles nem têm esse conhecimento. Amados, existem coisas profundas, existem outras coisas profundas de Deus, mas é uma das coisas profundas que o Espírito de Deus quis nos revelar. A culpa não são dos ministros, a culpa muitas vezes é nossa, que não buscamos a palavra. Existem ministérios específicos. Deus trabalha com coisas específicas. Deus trabalha com planos específicos. Deus trabalha com vida sentimental. Ele, amados, prepara uma mulher para um homem. Amém? E vice-versa. Muitas vezes o seu marido pode estar no lugar em que ele está perdido. Porque toda a vida eu pensei ao contrário. Eu pensei que viria pronto. Porque eu não tinha conhecimento. Só que quando você aprende Cantares, que fala que a Sulamita, ela é uma mulher lírio. O que é lírio? Aquela que se prostra ao processo. Ela é um romã, maçã. Amém? São o quê? Frutas medicinais. Ela vai trazer cura. Ela vai profetizar a salvação. Ruth, ela foi colher no campo, Boaz. Campo é lugar de preparação. Campo é lugar de processo. Muitas vezes, mulher, o seu marido, e ele vai de fato vir, pronto para casar. Só que existem guerras que precisam ser vencidas no mundo espiritual. E o Senhor nos chama para vencer essas guerras. Não ficar ouvindo canais que falam: você tem que esperar 5 anos, 10 anos. Não! Você não tem que esperar para receber a promessa. Você tem que profetizar a promessa. Você tem que dizer que não é solteira, igual o ministério que eu ouvia. Mas você tem que dizer que já é casada. Porque de fato somos. Queridos, Márcia, como você teve a convicção? Queridos, eu já tive 4 sonhos, ou 5, que eu dizia para um rapaz que aproximava, aparecia sempre alguém, que eu já tinha marido. Porque Deus não deixa você desistir. E já me mostrou aliança, porque no reino do Espírito aconteceu. Assim como aconteceu no reino do Espírito, no mundo físico, você já tem que dizer, se alguém perguntar se você é solteira. Eu não estou falando quando você vai dar os documentos, vai fazer uma licitação, não. Estou falando em sentido que, se te perguntarem, né, as raposinhas que incomodam a alegria, que é a vinha, pessoas aleatórias, você vai dizer que é casada. Ou homem casado, que ouve, né? A maioria que ouve é mulher, quando eu analiso aqui, os analíticos aqui do estúdio YouTube falam que a maioria é mulher, em idade entre 25 a 35 anos, perto de 40 anos, fala a idade também. Então, queridos, você vai dizer, né, queridas, que vocês vão comprar enxoval, vocês vão profetizar, né, até mais íntimo, lingerie, eu não sei o que o Espírito Santo vai colocar no teu coração. E você vai já orar, mulher, por exemplo, que já viu seu marido, né? Você já vai dizer: Senhor, abençoe meu marido. Você não vai usar incredulidade, né? Ah, fulano de tal. Não, Senhor, ele, você pode falar o nome dele, mas você vai falar: abençoe ele, o meu marido, o que o Senhor deu, ele precisa de salvação, ele precisa de cura. Pai, olha o estado dele, restaura ele, dá palavras para orar por ele, me guia a vídeos para orar por ele. Isso é andar sobre as águas.
Amém? Então, queridos, Deus não mente. Ele não pode mentir. Ele não pode negar a natureza dele. A natureza de Deus é verdadeira, é justa. A nossa não. Por isso que nos baseamos na palavra. O nosso alicerce é Cristo. Quem é a palavra? Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Muitos não creem que Cristo habitou entre nós. Não creem que a própria Bíblia, ela se fez carne aqui na terra. Amém? Glória a Deus. Espero que esse vídeo edifique a sua fé. Se você não é inscrito, se inscreva no canal.